Fala galera do Fogão, Wallace aqui do canal mais tradicional React. Galerinha, separei para vocês aqui um recorte da repercussão da demissão de Bruno Lage no comando técnico do Botafogo do programa Troca de Passes. Uma reportagem bem interessante, uma análise ali bem bacana de alguns acontecimentos aí no comando técnico do Botafogo, coisas que vinham acontecendo. Achei bem interessante a reportagem, então resolvi trazer aqui para vocês que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. Então fique aí para assistir, mas antes, galera, quero fazer aquele pedido maroto aí. Já deixa o like, já compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, deixe seu comentário aí no final do vídeo a respeito da matéria. E bora pro vídeo, valeu! Seguinte, vamos falar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, que resolveu trocar o seu treinador. A gente tem aí a comunicado oficial do Botafogo, né? Olha aí, no Twitter, tá lá, ó, Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo, confira o posicionamento institucional desta terça-feira. Botafogo informa, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. Botafogo destaca o profissionalismo, blá, 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 blá. Apesar do início do treinador com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do clube. E o último parágrafo diz o seguinte, ó, Lúcio Flávio e Joel Carli, na função de assistente técnico, assumem interinamente o comando do time a partir desta quarta-feira, na preparação para a partida de domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Olha, essa é a terceira vez que o Lúcio Flávio assume como interino do Botafogo. Ó, de 7 de fevereiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2021, ele comandou o Botafogo em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Depois ele pegou de novo em 12 de fevereiro de 22 até 27 de março de 22. Ficou mais 8 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu imaginei que talvez o John Textor apelasse para trazer o Caçapa de volta. Não era um movimento, né? Talvez seja, né? Porque veja bem... Mas você acha que ele já talvez já tivesse sido alinhada essa volta do Caçapa? Tem um jogo domingo e depois você para a data FIFA. Isso. Né? Então tem ali o Caçapa, na sua breve e vitoriosa passagem, toda a entrevista ele enalteceu o trabalho e a colaboração do Lúcio Flávio. O Carli é uma liderança dentro do clube. A impressão que eu tenho é que depois do jogo de ontem, os responsáveis pelo departamento de futebol do Botafogo, mais o John Textor, chegaram à seguinte conclusão. Com o Bruno Lage, não vai dar para ser campeão. Sem o Bruno Lage, é possível ser campeão. A partir da elaboração dessa equação, com o Bruno Lage não vai ser lugar algum, porque ontem, e eu tenho aqui uma dúvida se ele não queria, desde o seu primeiro intempestivo e surpreendente pedido de demissão após a derrota para o Flamengo, quando ele atraiu para si toda a atenção, se naquela vez ali ele já não queria ir embora, talvez por uma série de motivos que só ele poderia explicar, mas ontem, depois do que aconteceu no sábado, quando 7 mil torcedores foram ao estádio Newton Santos para ver um treino aberto, gritaram o nome dele e acentuadamente gritaram o nome do melhor jogador do campeonato. E ele decide deixar o melhor jogador do campeonato. Eu não estou dizendo nem o melhor jogador do Botafogo, o melhor jogador do campeonato, ele decide deixar no banco. Ele estava querendo criar uma desconexão com a torcida. Ou de forma consciente, ou de forma inconsciente, e a partir do momento que você cria uma desconexão com a sua torcida, e a torcida do Botafogo é uma torcida fiel, parceira, o tempo inteiro presente, você não vai mais a lugar algum. Porque ele não criou ontem só uma desconexão com a torcida. Há uma reportagem do GE. Globo, hoje publicada durante a tarde, que diz que os jogadores foram comunicados que o Tiquinho Soares estava no banco, no almoço, na concentração, embora ele tenha treinado com o Tiquinho Soares sempre como titular. Isso, e o Alex aqui tem todo o conhecimento, cria nos jogadores, não é, Alex? Não, é um absurdo. O que houve? O problema não é tirar e colocar, mas, pô, você vai treinar a semana toda com ele. Parece que fez algo realmente... Então não é somente o tirar o Tiquinho ou não, ele construiu um negócio que ficou inviável dele ficar como treinador. Sabe que essa impressão que o PC teve, eu tive a mesma ontem depois do jogo.
vendo a situação do Tiquinho. Parece que ele forçou a barra. A impressão é de que ele forçou a barra para ir embora. Eu não descarto essa possibilidade. Porque aquela entrevista intempestiva, completamente absurda. O Botafogo tinha jogado bem contra o Flamengo, a derrota você perdeu para o Flamengo. A derrota normal. Uma derrota normal no clássico, em que teve e ele aí vai equilibrado. Aquele ataque intempestivo, aquele rompante. Entrega o cargo. Ali eu fiquei achando estranho, depois ele veio, não, porque eu queria atrair para mim, não sei o quê. Aí depois do jogo contra o Atlético Mineiro faz umas insinuações sobre a arbitragem, também que são absolutamente descabidas. Não, ele pareceu um cara descontrolado que não era para ser com a experiência dele, com a vivência. Exato. E aí eu entendo, assim, eu não descarto essa possibilidade de que ele queria ser mandado embora. Agora, o que motivou isso, talvez, é o tamanho do desafio, ele talvez só consiga ser um técnico autoral, ou seja, tem que ter a minha digital, senão não funciona, porque ele também... Um dos melhores meios de campo do Campeonato Brasileiro foi formado por Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Ele, por causa do fato de ter sido treinador do Gabriel Pires no Benfica, e o Gabriel Pires não é mau jogador, mas nesse Campeonato Brasileiro disputou apenas 7 ele acabou complicando o próprio Gabriel Pires, eu acho. Claro, aí ele tira o Tietê. Ele entrava bem sempre no time. Eu acho que ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador, mas o meio de campo do Botafogo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, ponto alto da equipe. Estava voando. Aí ele resolve botar o Tietê de lateral direito, porque ele tem que botar o Gabriel Pires, porque ele conhece o Gabriel Pires, então ele já mexeu no meio de campo, ele mexeu na defesa, tem o de Plácido, tem o Mateu, que foi contratado, tem o JP Galvão, enfim, ele, de alguma forma, talvez seja um técnico que precise de muito tempo, que tenha que chegar em início de temporada. O PC pode até ser, mas quem que não quer pegar também um trabalho da maneira que é? Senão ele não teria Ele não me vindo. pareceu preparado para isso. Tudo bem, mas senão Mas ele não veio, teria né? vindo. Mas veio. O time está aqui, a responsabilidade é grande, mas é gostosa. Ele teria que montar e tal. Então, você queira ou não, ele só não precisava atrapalhar. E a gente, dentro do ambiente de futebol, quando é trocado dessa maneira, fala, isso, tomara que venha um treinador que não nos atrapalhe. E foi o que ele acabou fazendo. Ele se perdeu totalmente, pode ser que ele não... Sabe a impressão que eu tenho? Posso estar falando aqui uma grande bobagem, mas assim, passa um pouco de arrogância. No seguinte aspecto. Pô, eu treinei na Premier League, treinei o Wolverhampton, treinei o Benfica, eu sou um treinador de Europa, estou indo ao Brasil, terceiro mundo do futebol lá, vou dirigir esses times que ninguém conhece mundo afora, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Flamengo, vou chegar lá, vou mandar, vou desmandar. Esse time já está 12 pontos na frente. Qualquer coisa que eu fizer lá, eu vou ser campeão. Então tem que ter a minha assinatura, tem que ter o meu carimbo. Então eu não vou só tocar o barco como ele está fluindo. Eu vou tirar o Tietê daqui, vou botar aqui, eu vou tirar o artilheiro do time aqui, vou colocar o Diego Costa, vou provar que o Diego Costa, que é jogador de Premier League, não foi isso que ele falou na coletiva ontem? Diego, eu não troquei o Tiquinho por qualquer jogador. Troquei o Tiquinho pelo Diego Costa. Jogador de Premier League, campeão brasileiro. Você vê que ele... Não soa, PC, para mim, uma maneira dele querer dar uma carimbada essa questão que envolve o Tiquinho, ele poderia muito bem ontem ter dito assim, veja bem, eu não comecei com o Tiquinho porque ele vem de uma lesão grave e eu decidi preservá-lo, coloquei o Diego, que é um jogador que tem experiência, ele em nenhum momento, ele enaltece o Tiquinho. O que ele diz é que o Diego Costa... O Tiquinho não é o mesmo, ele fala isso. O Tiquinho não era mais o mesmo nesses últimos jogos. Ele aí, o que ele faz? Ele enaltece o Diego Costa, coisa e tal, não sei o que é um jogador de currículo mesmo. Sim. Atlético de Madrid, Premier League, mas que já está numa outra... faz bastante tempo. Exatamente, já está numa outra etapa. Pois bem, eu entendo que talvez essa necessidade que passa pela arrogância de querer fazer um trabalho 100% autoral, que ele iria mudar o jeito atual do Botafogo, é óbvio que ele não chegou lá para dizer, é tudo igual. Mas a maneira como ele conduziu a mudança, como ele interveio na equipe, a maneira como ele... Você não pode, você tem um ótimo meio de campo. Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Isso aqui, para eu mexer, vai ser complicado. Coração do time. Talvez eu queira um pouco mais do seguinte, Tietê, eu quero que... Quando for sair, eu quero você um pouco mais pela direita. Eduardo, eu preciso que você volte um pouco mais. Marlon, faz uma saída por aqui. Entende? Agora vocês falam assim, não, vou botar o Tietê de lateral direito, que aí eu boto o Gabriel Pires, que jogou só 7 partidas no campeonato. E aí todos os jogos que ele colocou do Gabriel Pires, ele teve que substituir. Porque
com o Gabriel Pires, o meio de campo, que era vibrante, dinâmico, leve, acelerando o jogo, passa pela característica do Gabriel, e eu concordo com o Alex, cadenciado. Gabriel não é mau jogador, não é. Não, ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Agora, para uma outra característica situação, para um outro andamento que o jogo pede, aí ele vai e diz, não, eu tenho que... Você vê que a própria contratação do Diego Costa, ele chegou e falou assim, não, eu liguei para o Diego Costa, como que ele diz, tem que ter gente que eu conheça aqui. Eu acho que tem um traço de arrogância, e há um detalhe que para mim, eu sempre digo isso, meu amigo, vai trabalhar no Brasil, primeiro se alfabetiza em Brasil e brasileiro, que lá é diferente, aqui é diferente de tudo quanto é lugar, que não é igual. Aqui não é para amador. Não, não. Então pegou um time, 11 pontos na liderança, tem que fazer mudança? Claro que tem que fazer, mas faz ela de na forma verdade, lenta, não era pontual talvez necessário aqui. fazer mudanças drásticas. Nesse momento do campeonato que se encontra, você querer colocar um pouquinho do seu estilo, ok, mas ali era uma questão de bom senso, conversar com os jogadores. Claro. O que vocês têm feito Sabe que tem que dado tão aconteceu? certo? Vamos tocar o barco assim. Alex, você está fazendo, não vai fazer nada diferente do que você está fazendo. Continua fazendo as mesmas coisas. PC, está dando certo o que você está fazendo? Vamos continuar fazendo as mesmas coisas. A não ser que eu perco o PC, eu perco o Alex. Aí nós vamos ter que criar uma novidade. Sabe o que aconteceu? É um pouco de humildade para chegar no lugar que está sendo vitorioso. Tem um traço de arrogância, você está absolutamente certo. E o que aconteceu foi o seguinte, deixou de ser um time cujo meio de campo acelerava o jogo, você tinha profundidade pelos lados, situações, com os laterais, o Marçal um pouco menos, mas o de para ser um time sem identidade. Sim. O time, mas o que é o Botafogo hoje? Ele não tem identidade. Não, e além de perder a identidade, o treinador ele só pode trocar e colocar algo que é possível quando eu vou potencializar o time. Claro. O próprio jogador. É menos absurdo, eu não gostei quando ele colocou também o Tietê aberto. O Tietê aberto, ele não é para ser aberto o ponta como era a coisa. É aquele cara que ele numa virada de bola, ele vai balançar ele tentou pro lado primeiro direito. Tietê aberto na linha ofensiva. Aí ele poderia fazer botou... Tietê, claro. Marlon e Gabriel. Sim. Com o Vitor Sá, o Vitor Sá e de repente um atacante, ele poderia fazer muito menos problemático do que o coisa. Enfim, Mas ele mexeu demais, ele colocou o Segovinha na ponta direita, o Segovinha não foi bem, ele insistiu naquela posição. Mas o ataque do Botafogo, poderia ser não, uma mas opção, assim, mas o Botafogo ele vinha jogando como ali? Sempre com pontas de velocidade. Ou é Júnior Santos e Luiz Henrique, ou é Júnior Santos e Vitor Sá, ou é Vitor Sá e Luiz Henrique. Não com o Segovinha de início. O Segovinha funcionava entrando no decorrer dos jogos. Esse é o estilo. O Segovinha é um jogador para entrar com 30 minutos de segundo tempo, defesa amarelada, que aí quem vai marcá-lo já vai com certo receio, porque foi advertido o cartão amarelo. Aí você já via que ele tinha uma intenção de colocar o meia por aquele lado, porque ele já tinha testado com o Gustavo Sauer. Exatamente. Até com o Sauer funcionou. Mas o Sauer estava jogando bem. Outra característica. Isso. Aí o Sauer acabou sendo vendido. Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. O técnico, eu acho que o técnico, especialmente o bom técnico, ele se adapta ao que o elenco lhe oferece. Sim. Ele não pode ficar assim, não, mas eu quero, Alex, eu quero você jogando de centroavante. Porque eu vejo você... Não, o Alex não vai jogar... Não é um simples querer. Eu não posso piorar o time, eu tenho que manter foi para o que melhorar. ele tirou a identidade que a equipe possuía, não conseguiu dar outra identidade. O jogo de ontem, eu não descarto a possibilidade de que ele estava trabalhando para ser demitido. O jogo de ontem significou um rompimento na conexão da torcida com ele, não é com os jogadores, a torcida continua olhando para esses jogadores e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação de desconfiança dos jogadores com ele. Porque eu não posso, exatamente, eu não posso fazer uma coisa no treinamento e na hora do jogo eu vou para outra direção. Porque aí, os jogadores, e hoje, o GE. Globo noticiou que os jogadores conversaram com o John Textor e, vou dizer mais, estava conversando com o Alex. Eu acho muito interessante quando você tem esse tipo de atitude dos jogadores, sabe por quê? Porque o jogador tem que se importar. Ele não pode estar vendo o barco peça mais importante. E afundar e falar, cara, não é comigo, meu negócio é jogar. Não. E os jogadores do Botafogo hoje mostraram que eles se importam.
Vamos pensar para frente agora. Você imagina ele ligando para o Caçapa, o Testor ligando para o Caçapa, que está lá no Molenbeek. O clube dele, né? Clube dele, no Molenbeek da Bélgica. Hoje é o 9º colocado, é um time que tinha subido para a primeira divisão, primeiro ano de primeira divisão. O Caçapa está lá e o time está em nono lugar. A vida do John Textor você não acha está que muito... essa é a maior possibilidade ou você acha que ele vai tentar apelar para uma contratação de um outro treinador, hein? Não sei, eu acho que ele... Eu tenho a impressão que o mais fácil seria trazer o Caçapa. É que no momento a vida do John Textor não está muito fácil. O Lyon está em último lugar. Só o Crystal Palace e o Botafogo. A possibilidade real de título que ele tem, de terminar... O Molenbeek está bem, né? Porque é o nono colocado para um time que acabou de subir. Subir está ótimo. Mas o Botafogo, e por isso que eu acho que ele ontem concluiu, em conversas certamente reforçaram essa conclusão, de que com o Bruno Lage o título não viria. Sem o Bruno Lage o título pode vir. Eu entendo que vai depender também do que acontecer domingo num jogo dificílimo. Que é contra o Fluminense. Qualquer situação, Fluminense vai para a final da Libertadores, jogo de domingo é difícil. Fluminense não vai para a final da Libertadores, jogo de domingo também é difícil, porque você enfrentar o Fluminense é sempre difícil. Isso tem a solução imediata, me parece a mais adequada. É uma solução que o Alex talvez já tenha vivido, que é assim, solução do grupo. Pô, o Lúcio está aqui com a gente todo dia, o Carlos até ontem era jogador. E se agregador, relaciona. é agregador. O ambiente vai continuar o mesmo, vamos fechar e vamos ver o que acontece. Mas acredito que a data FIFA aí pode ser que vá buscar. Agora, se for buscar um técnico estrangeiro, que me parece que é sempre a preferência do John Textor, essa passagem do Bruno Lage trouxe muitos ensinamentos. O Bruno Lage, para mim, era um técnico que estava desconfortável dirigindo o Botafogo. Criou situações para que acontecesse esse desfecho. E outro caso que deixou, acho que ele... Passando isso aí, eu estou pensando aqui, cara. O Tiquinho deixava ele desconfortável. É bem típico do treinador que parece que está tendo que engolir aquele jogador que ele não admira. Sabe, assim, aquela impressão? Não sei se foi lá da época de Porto, Benfica. Porto, o Tiquinho era do Porto, né? E ele era do Benfica. Mas ninguém melhorou com ele, inclusive ele criou essa situação com o Tiquinho. Então você fala, caramba, cara, a gente até ficou brincando que no jogo do Corinthians o árbitro parecia com ele. Falou, nossa, ele foi demitido lá, ele já tá pitando o jogo da Sul-Americana. Fora que ele parece o vilão do Lazy Tal. Agora, era uma ação fundamental para reconectar a torcida do Botafogo com o time. Aposto que não tem nenhum botafoguense se lamentando, e essa reconexão era fundamental. Quebrar um mal-estar. Porque ontem, possivelmente, você tem razão ao usar a palavra arrogante, ele foi arrogante, me pareceu um cara assim... Ele parece o tipo do treinador que quer ser o destaque da coletiva. Eu que fiz, eu mexi, eu programei, a estratégia. Pô, muitos dos portugueses têm isso que a gente viu aqui no Brasil. A gente tem que também começar a avaliar muito essa questão do... tem que trazer técnico de fora, tem que trazer técnico de fora. Depende do momento, né? Depende do momento. Nesse momento do Botafogo... precisa ser um cara que já está vendo o Botafogo jogar. Tem a impressão que já conhece o que o Botafogo fez, o que deu certo ao longo do campeonato. É muito arriscado trazer alguém de fora. Por isso que eu acho que talvez a chegada do Caçapa, por exemplo, fosse uma ótima... Tudo isso está sendo medido. Para se juntar a Carly e Lúcio Flávio. Exato, porque o Caçapa... Que foi o que ele fez. O Caçapa nos 4 jogos que ele dirigiu. Isso, ele tocou o barco. Ele tocou o barco. Mas ouvindo os dois aqui, um em cada ouvido. Então precisa ter um conhecimento do que está acontecendo e aconteceu no Botafogo ao longo desse tempo que fez sucesso. Independentemente disso, o Lúcio Flávio à beira do campo domingo, acho também que o Lúcio Flávio tem que ter uma postura mais afirmativa à beira do campo. Aquela postura assim... Não sei se vou continuar como técnico, mas hoje eu sou o técnico. Eu sou o Botafogo. Eu sou o técnico. E ser o técnico é se impor. É chegar, não é gritar com o jogador, é se impor ali. Os caras, não, fulano, vem pra cá. Beltrano, aquece. Sai aqui. Não é ficar ali, poxa, aquela postura. Às vezes eu acho que o Lúcio Flávio é muito introspectivo. A oportunidade surgiu na vida. E as mas eu acho que é mais pela função, porque ele sempre foi líder dentro de campo, ele não vai ter esse acanhamento, acredito eu, e vai somar 5 os caras. Então, galera... coisas foram ditas aí nessa reportagem aí que eu concordo 100% com elas. Acho sim que Bruno Lage já estava forçando a barra desde o jogo contra o Flamengo
para ser demitido. E lá atrás, quando ele entregou o cargo, o Botafogo resolveu mantê-lo, passou panos quentes, veio com aquela história ali que ele queria trazer para si a responsabilidade e tirar a responsabilidade dos jogadores, e não demitiu e não aceitou o seu pedido de demissão lá atrás. 3 jogos depois, tivemos que demitir e vamos ter que pagar uma multa e negociar uma multa com ele aí de cerca de 4 milhões aí. Mas é isso daí, vida que segue. O Botafogo precisava dessa demissão, colocar o Bruno Lage para fora para ver se o Botafogo volta aos trilhos. Porque do jeito que tá, a gente tava em uma ladeira e daqui 3, 4 rodadas a gente já não ia ser mais líder do campeonato. Era o que estava escrito notoriamente que iria acontecer. Bruno Lage não vinha fazendo um bom trabalho, isso era um fato, e o Botafogo agora precisa mirar o que vai fazer para o restante do campeonato. Vamos ter uma parada FIFA aí após o jogo contra o Fluminense, então teremos alguns dias para o John Textor decidir se vai manter o Lúcio Flávio junto com o Carly até o final, se vai trazer alguém de fora. Eu particularmente, para o momento que o Botafogo vive hoje, eu não acho que o Botafogo tenha que trazer um técnico estrangeiro. Se for para contratar alguém, tem que contratar alguém aqui do Brasil, que viu o Botafogo jogar, que viu a forma que o Botafogo jogou, mesmo que do lado de fora, viu como as coisas estavam acontecendo. Não vai ter aquele tempo de se adaptar ao futebol brasileiro, porque a gente não tem tempo para isso. É um técnico para tiro curto, 13 rodadas até o final, é o técnico para isso. Então eu acho que o Botafogo deveria apostar em uma solução aqui do Brasil. Tem alguns nomes livres no mercado, alguns que agradam a torcida, outros não, como por exemplo o Cuca, que já está fora do mercado há algum tempo, o próprio Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido do Corinthians, porque a diretoria do Corinthians não entendeu que ele estava fazendo um bom trabalho. Alguns nomes livres no mercado, mas precisa se analisar bem. Terá aí alguns dias de agora até o final de semana e parada para a data FIFA, para ver o que o John Textor vai fazer. Vamos acompanhar todas as notícias novas que tivermos, traremos aqui para vocês. E é isso aí. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você lembra de algum técnico que está livre no mercado, que você acha que poderia dar bom no Botafogo, deixe aí nos comentários o nome, que iremos dar aquele coraçãozinho em todos os comentários. Valeu, muito obrigado, é nóis!